Olá pessoal, vamos para a aula 248, avaliando o aprendizado sobre escala Kelvin. Uma aula bem tranquilinha. A temperatura de solidificação do gás hidrogênio é próxima de menos 200, essa é a questão número 10, próxima de 259 graus Celsius. Então a temperatura em Celsius, menos 259 graus Celsius. Expressa essa temperatura na escala Kelvin. Ah, barbada, muito fácil, muito fácil. Temperatura absoluta é a temperatura em Celsius mais 273. Como ele me deu que a temperatura em Celsius é menos 259, menos 259 mais 273, teremos que a temperatura dá 14 Kelvin. Então o gás hidrogênio tem ali seu ponto de solidificação em 14 Kelvin. Número 11. Ele só pede assim, converta as temperaturas a seguir. 600 Kelvin em grau Celsius e grau Fahrenheit. Então, a temperatura absoluta de 600 Kelvin em grau Celsius e grau Fahrenheit. Vamos lá então. Eu já sei que a temperatura absoluta é o quê? É a Celsius mais 273. Então, se eu botar 600 aqui para absoluta, será aqui a Celsius mais 273, portanto, Celsius é 600 menos 273, o que vai dar uma temperatura em Celsius de 327 graus Celsius. Então, aí está 327 graus Celsius. Agora, tu pode converter para Fahrenheit como? Tem inúmeras maneiras. Uma delas, por exemplo, é como eu já tenho em Celsius, lembrar, temperatura em Fahrenheit é 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Essa é uma maneira. Tem também uma outra maneira, né? Dá para fazer de mais de um jeito. Isso aqui ó, vai ser 1,8 vezes, eu sei a temperatura em Celsius, 327 mais 32. Essa conta aqui depois que tu fizer, eu vou deixar para tu fazer aí, dá 620,6 graus Fahrenheit. Essa é a questão de número 11. 11A. Vamos para a 11B. Agora pede o contrário. 104 graus Fahrenheit em Celsius e Kelvin. Então agora eu tenho 104 graus Fahrenheit para Celsius e Kelvin. Vamos lá. Vou usar essa aqui, ó, quer ver? Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então eu vou botar assim. Professor, quando é que eu uso essa e quando é que eu uso essa? Tanto faz, tu que escolhe. Tu que escolhe a conveniência. Então, θ Celsius menos 5, ó, 104 menos 32 sobre 9. Agora, quanto é que dá 104 menos 32? Dá 104 menos 32 dá 72. Então, θ Celsius menos 5 dá 72. Mas quanto é que é 72 por 9? Dá 8. Tá? Então, isso aqui vai dar θ Celsius sobre 5 é igual a 8. 5 vezes 8, cheguei a temperatura em Celsius igual a 40 graus Celsius. Bom, agora eu sei que a temperatura absoluta é a temperatura Celsius mais 273. Então, 40 mais 273, eu vou encontrar aqui a temperatura absoluta como 313 Kelvin. Está aí a temperatura, o item B. Vamos para o item C da número 11. O item C da número 11 também é mais uma conversão assim, de uma temperatura em outra. Ele pede menos 40 graus Celsius. Então, questão número 11C. Quanto é que é a temperatura Celsius menos 40 graus Celsius? Primeiro, transforma isso para Fahrenheit. Então, vamos lá. E depois em Kelvin. Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Põe aqui.
menos 40 sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Quanto é que é menos 40 sobre 5? Menos 40 sobre 5 é menos 8. É igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. 9 que está dividindo multiplica. Dá menos 72 igual a θf menos 32. O menos 32 passa somando, então vai ficar menos 72 mais 32 é igual a temperatura em Fahrenheit. Conclusão, a temperatura em Fahrenheit, menos 40 graus Celsius dá menos 40 graus Fahrenheit. Esse item é interessante porque existe apenas uma temperatura que o valor coincide. Menos 40 graus Celsius coincide com menos 40 Fahrenheit. É o único valor igual nas duas escalas. Agora, quanto é que é menos 40 graus Celsius na escala absoluta? Essa é muito fácil. Basta pegar Celsius e somar 273. Então, menos 40 mais 273 dá quanto? A temperatura absoluta dá mais 233 Kelvin. Essa é a temperatura que corresponde a menos 40 graus Celsius. Tá bem tranquilinho aí, então, esse Avaliando Aprendizado. Espero que vocês tenham gostado aí, bem simplesinho. Até a próxima aula. Aquele